Um dos grandes problemas que nós temos em termos de formação política é o incentivo à idolatria. A idolatria política, ela gera irracionalidade e não nos leva a lugar algum. E isso nós precisamos combater. Teoricamente, quem apoia Ciro Gomes hoje são pessoas que estão contrárias à idolatria, tanto à idolatria bolsonarista como à idolatria petista. Mas nós temos no nosso meio também pessoas com esse tipo de pensamento, com essa verve. E isto é muito ruim, porque a gente precisa de fato se dar conta que a gente tem que romper com isto. Na verdade, a gente precisa fazer política não em cima de figuras, mas em cima de projetos. Nós ainda estamos fazendo política, ainda uma política personalista. E a Anne Elizabeth, ilustradora, ela diz o seguinte, olha que interessante o comentário dela. Minions estão por toda parte. Eu já deixei de seguir um monte de gente que apoia Ciro Gomes por não admitirem questionamentos à figura dele. Lembro que fui massacrada por uma galera quando questionei o apoio do PDT a um certo candidato a prefeito aqui do Rio. E isso porque eu apenas levantava o debate, não acusava ou encerrava nenhuma questão. Ciro Minions tendem a aumentar o número na medida em que Ciro Gomes e o PDT aumentarem seu espaço na oposição. E é verdade, e a gente tem que combater já desde o início esse fenômeno desses ciromínios, desses minions apoiadores de Ciro. Nós temos que fazer uma política que não seja uma política calcada na irracionalidade, na política do fígado, né, na mesa. Nós precisamos ter racionalidade e maturidade para debater os problemas do Brasil. Esse negócio de que eu tô com Ciro para que daí vier é uma coisa, você ser, vamos dizer assim, você ter fidelidade. Outra coisa é você ver coisas erradas e ficar quieto. Outra coisa é você achar que só o seu candidato ou só o Ciro está certo. Outra coisa é você criticar quando se faz um questionamento público, que é o caso do nosso canal. Fizemos o questionamento público a Tabata Amaral e ao Mauro Benevides. E a gente percebeu que há isto dentro do nosso campo aqui. Nós temos essas pessoas irracionais, pessoas que confundem intolerância com convicção. E isso a gente não pode aceitar. Outra questão que eu acho importante é o seguinte. Quem se ofende com críticas fundamentadas ou por questões públicas não entende em nada o processo democrático. Porque você tem que entender o seguinte, uma coisa é eu falar de coisas privadas no âmbito público. Outra coisa é você, por exemplo, e é o nosso caso, fazer um questionamento aos dois parlamentares sobre as posições deles a respeito da reforma da Previdência, que é um assunto de domínio público. Logo, se eles são agentes da política pública, eles têm que ser respondidos no âmbito público, não simplesmente no privado. Isso aqui não é uma questão particular, isso é uma questão que envolve o Brasil. E aí a gente precisa parar de fazer essa política de idolatria. E essa política de idolatria gera exatamente isso que eu estou falando, que é a questão da irracionalidade, é a questão de criar um excesso de expectativa em cima de pessoas que são tão falhas quanto a gente. E que a gente precisa discutir é projetos. A gente precisa de ideias e não somente de figuras emblemáticas. Outra questão importante, se a gente critica o fanatismo de bolsominions e de petistas, nós temos que ter a coragem de enfrentar os casos que tem dentro do nosso campo. Ou a gente olha para dentro do nosso quintal
e mostra para a sociedade que temos a condição de fazer autocrítica, ou então estaremos agindo como aqueles a quem nós criticamos. E a gente está aqui para fazer o diferente, e não para reproduzir a mesma forma de fazer política, que é aquela de apontar para o outro, de torcer para que o outro seja o quanto pior, melhor, e sem fazer proposição. Ou a gente caminha por uma política mais racional, mais humana, mais tolerante e muito mais respeitosa, ou então a gente vai começar a viver uma mesma era, e não adianta. Se a gente comprar os discursos de ódio, inclusive em que canais ditos apoiadores de Ciro estão promovendo, a gente vai para um caminho que não vai ser um caminho feliz. Infelizmente. E eu sinto muito, o nosso canal aqui não tem compromisso com views ou likes. O nosso compromisso aqui é com a reflexão política, com a reflexão cidadã e com a informação.